Deus. Então, entendi que essa matéria é de muita valia nos nossos dias, que o estudo do Apocalipse é muito importante para o mundo, não somente vocês que estão a assistir agora na live, mas até outros que vão se aperceber a verdade que não foi dita, o que não te falaram. Tem muitos homens que interpretaram o Apocalipse, mas para a ruína deles, porque o livro de Apocalipse, sendo uma revelação profunda, é necessário que tenha luz, é necessário que seja esclarecido pelo Espírito Santo, é necessário ter a mente de Jesus, é necessário conhecer as profundezas de Cristo, é necessário, glória a Jesus Cristo, ter o conhecimento e a sabedoria revelada, é necessário estar cheio do Espírito Santo, é incrível. E por isso, a maioria, tem coisas que a sua interpretação não requer profundidades, mas a maioria das revelações e a interpretação do Apocalipse está aquém da verdade. Sim, cada um quis interpretar segundo a sua mente carnal. Não, nós temos a mente de Cristo. E se temos a mente de Cristo, então Cristo vai nos esclarecer, vai nos revelar a sua palavra. Mas agora, quando o homem não tem a mente de Cristo, tem uma mente carnal, o que é que ele vai fazer? Quer instruir Deus, sabe, né? O homem carnal quer instruir Deus. E Paulo vem e diz, quem poderá instruí-lo? Quem? Quem poderá instruir? Quem ele entregou para poder lhe requerer? Quem pode instruir Deus? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, que Deus abençoe todos vocês nas duas páginas, então nas duas redes, Facebook, YouTube. Fiquem aqui, no outro lado, claro, e vamos estudar a Bíblia. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, venha segurar esse momento com a tua mão poderosa, para que todos possam hoje ouvir a tua palavra, aprender com o Senhor, que é manso e humilde de coração, e possam crescer no conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu amarro todos os poderes das trevas e sejam impotentes nesta hora, não somente, glória a Jesus, contra esta live, mas contra as pessoas também, que as pessoas se escondam debaixo da sombra do Onipotente, o Rei da Glória, Jesus de Nazaré. Amém. Ok, nós falamos, glória a Jesus Cristo, da introdução de Apocalipse. Sim, agora vamos falar da dedicação. Nós já falamos da dedicação às 7 cartas, vamos ao versículo que segue. Vamos entrar diretamente agora na revelação, então na palavra, no Apocalipse, nas profundidades desse livro. Jesus aparece a João. Eu, João, que também, capítulo 1, versículo 9. Hoje vou fazer, porque se eu permanecer para explicar até os itens, vamos ficar 1 ano ou então 6 meses a estudar o Apocalipse. Então, eu quero apressar, pelo menos, explicar o mais importante, o mais profundo, o que está escondido, e assim acelerarmos para ver se completemos todo o estudo do livro do Apocalipse. Na verdade, o que mais intriga as pessoas não é isso que nós começamos, apesar que tudo está escondido para muita gente. É mais lá onde está o juízo de Deus. Mas vamos começar hoje. Eu, João, que também sou vosso irmão, companheiro na aflição, no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátamos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Ouvistes? João estava na ilha de Pátamos, por causa do testemunho da obra de Deus. Muitos dizem, tem versões que estava lá preso na ilha de Pátamos, tinha sido deportado. Outros dizem que ia lá pregar o evangelho. Então não é isso que mais nos importa. O mais importante não é saber se João estava na prisão ou foi lá pregar, mas está a dizer aqui, por causa do testemunho, estava lá. Se é prisão por causa do testemunho, ou então ele foi testemunhar aos povos lá da ilha de Pátamos, isso não é o que mais nos importa. O que nos importa é que, por causa do testemunho de Jesus Cristo, viu? Testemunhar Jesus significa falar aquilo que a pessoa viu.
Se você não conhece Jesus, não pode testemunhar Jesus. Quando nós não conhecemos Jesus, todo o nosso testemunho é falso. Mas João conhecia a Jesus. Glória. Eu não estou falando os Jesus que estiveram com ele durante 3 anos e meio. Estou a falar o Jesus revelado, o mistério que foi revelado. E agora, numa das suas cartas, ou então na carta de João, primeira, ele diz assim que nós tocamos nas palavras da vida eterna. Sim. E o mesmo, ele diz, João, no Evangelho, no seu primeiro capítulo, ele disse que esse Jesus era o Verbo, porque ele conheceu, é revelação profunda, que o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. Nada que existe que não foi feito por ele. E ele disse que João não era a luz do mundo, mas João foi enviado para vir anunciar que viria a luz do mundo. E a luz veio para os céus, e os céus não o receberam, não lhe reconheceram, lhe rejeitaram. Quais são os céus? Os israelitas. Jesus veio primeiro para Israel, e Israel o rejeitou. Mas o mesmo João diz, mas todos quantos o receberam, lhes foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram nem do varão, nem da carne, nem do homem, mas sim, nasceram de Deus, nasceram da palavra, nasceram do Espírito Santo. Glória a Jesus Cristo, viu? Ele conheceu Jesus, e na sua profundidade. Agora eu vejo aqui, ele a dizer que ele, como companheiro de todos os filhos de Deus, quer nas aflições, no reino, como filhos do reino, participando das mesmas aflições, como disse Paulo, o resto das aflições de Cristo no nosso corpo. João também, aleluia, era companheiro dos filhos de Deus. Todos os filhos de Deus vão passar no seu corpo o resto das aflições de Cristo. Sim, também disse que era companheiro na paciência de Jesus. Jesus o Cristo. Estava na ilha chamada Pátmos por causa desse testemunho. E aí ele teve uma revelação, então um arrebatamento. Eu fui arrebatado em espírito. Ouviu? Arrebatamento em espírito. Não é no espírito, é em espírito. Que significa que glória a Jesus Cristo tinha sido arrebatado ou no seu espírito ou na sua alma. Quer o espírito, quer a alma, são espirituais. Mas por causa da evidência, da clareza das coisas, ele não foi arrebatado no espírito, com o espírito, não, foi com a alma. Porque quando é arrebatamento no espírito, com o espírito, é sonhando, pensando, ouviu? Você pode estar a pensar e pensar que estás a pensar, mas o teu espírito não está aqui. Está no céu, está em outro lugar, está na América. É possível que Deus comece a te mostrar a América nos teus pensamentos. É possível. Te mostra o céu com teus pensamentos, ou dormindo. É arrebatamento dos sentidos, ou então do espírito. Sentidos. Mas quando é arrebatamento na alma, ele já vis-a-vis no olhar. É o verdadeiro homem. É esse que João experimentou. Que coisa linda. Um brasileiro me fez um teste e ele mandou uma mensagem. Ele está me vendo agora aí. O que significa um vidente? Só mais tarde que ele me falou que ele me fez um teste. E ele falou, verdadeiramente tu és um mestre. É incrível o africano. Ele pensou que o africano não sabe o que é um vidente. Me fez um teste e aprendeu mais do que ele sabia. Glória a Jesus. Eu não sabia como é que o vidente se manifesta. Só sabia que vidente é quem tem visões. Mas eu lhe dei a profundidade das visões. Visões na cabeça, visões com olhos abertos. E ele falou, é incrível. Eu creio que nunca tinha ouvido isso. É muito forte. Mas não é isso que estamos a falar. Então, estamos a ver aqui, ele foi arrebatado até o terceiro céu, em espírito. Eu disse, quer o nosso espírito, quer a nossa alma, eles são espirituais. Ele não foi arrebatado no corpo, em espírito, mas por causa da clareza das coisas, como ele conversava, não porque ele estava a dormir ou pensando, ele viu, ele foi até o paraíso, até o terceiro céu, onde também foi Paulo. Agora veja, e diz assim, fui arrebatado em espírito no dia do Senhor,
e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. E tem existido muita confusão aqui, esse dia do Senhor. Uns porque é domingo, porque está falando no dia que ressuscitou o Senhor. Domingo nunca foi dia do Senhor. Esquecem isso aí. Esses evangélicos querem fazer agradar as pessoas, manipulando as pessoas. Não tem argumentos para mostrar que o dia do Senhor é sábado, mas não significa por ser o dia do Senhor que nós precisamos repousar. Ficam tipo a querer defender Deus. Parece que Deus errou. Epa, parece que Deus aqui, como então aqui? Deus não especificou, eles querem ajudar Deus. Não se esquecem que Uza morreu porque quis ajudar Deus. Deus não aceita alguém que lhe ajuda. Ajudar Deus, ele sozinho entra no vale e toca na cabeça do inimigo e sai vencendo as batalhas dos povos. Nenhum esteve comigo, ninguém foi comigo, sozinho desci no vale e glória a Jesus. E manchei as minhas roupas com tinto de Bósra. Sim, esse é Jesus, aleluia. Glória a Jesus. Agora, quando nós somos usados por Ele, nós estamos lhe ajudar. Nós somos servos, somos escravos. O escravo faz o que o seu Senhor manda. Viu? Glória a Jesus. Eu creio que aí as pessoas já estão a dizer, hoje vai aquecer. E como? Ouvistes? E foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. Dia do Senhor é sábado. Continua a ser sábado, dia do Senhor. Dia do Senhor continua a ser sábado. Domingo não é dia do Senhor. O Senhor ressuscitou no domingo e por isso domingo... Não. Não significa por Jesus ressuscitar no domingo, o domingo se tornou dia do Senhor. Dia do Senhor é sábado. O sábado foi santificado desde o Éden e a lei vindicou o sábado. Deus disse repousem, mas em Cristo Jesus já tu tens o repouso. Você não precisa repousar no sábado. Não há um dia específico para você. Todos os dias são específicos. E se tem alguém que separa de dia para dia, isso é com ele. Mas você avança como você creu. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Glória a Jesus Cristo. Aleluia. Nosso repouso é Jesus. Jesus é maior que o sábado. Até para o sábado o Filho do Homem é Senhor. Glória a Deus. E por isso ficar aí a tentar arranjar métodos, parece magias, para tentar agradar os homens. Não é domingo não. No dia do Senhor, foi no sábado. Amém? Sim, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Aleluia. Ouviu? Não é trombeta, como de trombeta. Aliás, você sabe, glória a Jesus Cristo, que o próprio Deus fala como trovão, como barulho de muitas águas, a voz dos arcanjos é como trombeta. Bom, não é isso que eu queria falar. E dizia, o que vês, escreve-o num livro, envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. Ouviu? Que estão na Ásia, que não estarão, que estão naquela altura. Eu disse no princípio, ontem, na live passada, que o Apocalipse, eu dividi ele, não é o Senhor, em duas partes. A primeira parte do presente, glória a Jesus, e a segunda parte do futuro, do fim. Agora estamos a ver aqui as 7 igrejas. A igreja Papa João recebeu ordem para escrever as coisas que o anjo ia lhe mostrar. Escreve isso, escreve as 7 igrejas, sim, que estão na Ásia. Não que estarão, que estão, nem que estavam, que estão na altura. E começa, glória a Deus, o anjo a especificar as igrejas que estavam na Ásia. A igreja de Éfeso. Não é lá onde Paulo foi destornar Demétrio e os seus companheiros que vendiam as imagens de Diana? Sim, a Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia, Laodiceia. 7 igrejas. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Sim, 7 castiçais de ouro. 7 castiçais de ouro. Ele virou e viu 7 castiçais de ouro, 7 candeeiros de ouro. Sim, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido, cingido pelos peitos, com um cinto de ouro. Não é de cor, de ouro. Se João tinha cinto de cor, Jesus aqui cinto de ouro, na glória, não é que. Então ele viu o Filho do Homem. Quem é esse Filho do Homem? Um semelhante ao Filho do Homem, é Jesus Cristo, que estava no meio de 7 castiçais de ouro. E você vai depois descobrir que esses 7 castiçais representavam as 7 igrejas que estavam na Ásia. Lá no céu, representavam as 7 igrejas. Glória a Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E a sua cabeça, a cabeça daquele que era semelhante ao Filho do Homem, e cabelos eram brancos,
como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Esse é o Filho de Deus, esse é Jesus com olhos como chama de fogo, com olhos como chama de fogo, cabelos brancos, cabeça branca, e os seus pés semelhantes como latão reluzente, ou como se fosse um ferro que saiu no fogo. Sim, glória a Jesus, latão reluzente, como se tivesse sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas, ouviu? Deus fala como a voz de muitas águas, o Filho fala como a voz de muitas águas, o Espírito Santo fala como a voz de muitas águas. Só Deus fala assim, os anjos não. Glória a Jesus, como a voz de muitas águas, como o trovão. Quando ele me apareceu, eu não vos falei, e ele falava como o trovão. E eu disse, Senhor, tu falas como o trovão, eu não estou a entender, manda o Filho. Sim, mesmo o Filho para falar como homem, ele tem que se reduzir, como ele experimentou a carne, se fez homem, claro, ele ainda pode falar como homem para você entender, mas ele também fala como Pai. Glória, porque ele é Deus. Ele é o próprio Pai. Agora veja, diz mais assim, e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. Ouviu? Na sua mão direta ele tinha 7 estrelas, sim, e na sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. O que é isso? Glória a Jesus. As 7 estrelas representam os 7 pastores, os 7 anjos das 7 igrejas, os 7 apóstolos, se eram apóstolos, não sei se eram pastor ou ministro, qual é o ministério deles, se eram pastores, se eram apóstolos, mas que são ministros. As 7 estrelas, sim, na destra da mão do Filho de Deus, ou do Filho do homem. Glória a Jesus Cristo. Ouvistes? E na sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. Porque a espada na boca de Jesus é a palavra de Jesus, é a palavra de Jesus, a espada do Espírito. Por que ele tem 2 fios? 2 fios representam os 2 concertos, a lei e a graça, a lei e a verdade. Como está escrito, a lei veio por Jesus, por Moisés, e a verdade por Jesus Cristo. Isaías disse, se eles não falarem, sim, da lei e do testemunho, eles não vão ver a alva. Falava daqueles murmuradores, ou então dos adivinhadores que rangiam os dentes para profetizar com espíritos familiares. E ele disse, Isaías, Deus, através de Isaías, que se eles não falarem da lei, na lei, da lei na lei, e na verdade, ou então testemunho, porque essa verdade é o testemunho de Jesus Cristo, que é o espírito de profecia. Vamos encontrar isso. O espírito de profecia é o testemunho de Jesus Cristo. É essa a verdade. Glória a Jesus, a fiel testemunha do Pai, que ele veio nos ensinar, veio nos mostrar o Pai. Deus nunca foi visto por homem algum, mas o Filho de Deus, que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Esse é o testemunho, essa é a verdade, são os 2 fios, a espada de 2 fios, os 2 concertos, sim, a lei e o testemunho. Glória a Jesus, amém, na boca de Jesus Cristo. Ouvistes? Louvado seja o nome do Senhor, digno Cordeiro que foi morto. E depois diz mais o quê? E o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. Ok? Nós já vimos quando ele, glória a Deus, no monte da transfiguração. Aleluia. Ele deixou a carne, deixou a engonomia, a fraqueza humana e voltou como era no princípio, como Deus resplandecia como o sol. Seu rosto. Glória a Deus, no monte da transfiguração. E os 3 apóstolos viram. Agora vejam. E eu, quando o vi, caí aos meus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, a sua mão, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. Ouviu? João caiu, não suportou a glória, não suportou o que ele viu. Caiu como meio morto. E Jesus lhe tocou e lhe disse, não temas, João, eu sou o primeiro e o último, o que vivo e fui morto. Ouviu? Mas eis que estou vivo para todo sempre, amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus Cristo é o que foi morto, agora vive, porque ele ressuscitou. Aí foi a maneira como Jesus se mostrou a João. E João lhe reconhecia, como cantava, ou canta aquela irmã Ludmila, para te reconhecer na eternidade. Na eternidade. Olha, Jesus se apresentou.
Eu que fui morto e que vivo. E João bem conhecia que é o seu mestre que havia morrido e que ressuscitou e que seus olhos viram juntamente com seus companheiros. Agora Jesus está a dizer, fui eu. Não somente o princípio e o fim, o primeiro e o último, também que fui morto e vivo, agora vivendo para sempre. Como diz o profeta, soltas antes da morte, não puderam reter, aleluia. E quem contará os anos da sua vida, por quanto ele foi tirado o seu juízo da terra? Sim, ele depois que ressuscitou já não volta a morrer. Ninguém mais vai contar os seus anos. Voltou na eternidade como no princípio. No princípio era verbo, e o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus. Aleluia! Glória a Deus! Está doce, né? Está doce, né? Está doce, né? Glória a Jesus! E tenho as chaves da morte e do inferno. Quando é que o Senhor tomou essa chave? Quando ele desceu às partes mais baixas da terra. Quando ele derrotou a morte. Quando ele derrotou o inferno. Quando ele derrotou Satanás. Ele retomou, recuperou as chaves da morte e do inferno. E talvez você me pergunta, mas então se ele tomou a chave da morte e do inferno, como então o inferno ainda é inferno? Como então que a morte ainda é morte? Ou então tem poder? Sim. O facto dele tomar a chave não significa que ele destruiu. Já vos falei outro dia. Jesus venceu tudo, mas deixou tudo em ação. Glória a Jesus. Apesar da chave estar nas mãos do Senhor, quer da morte como do inferno, o inferno continua a receber os seus inquilinos e a morte continua a tragar as vítimas, os pecadores, porque o salário do pecado é a morte. Sim, mas isso mostra que ele venceu a morte e o inferno. Quer dizer que quem crer nele, o inferno não terá poder sobre ele. Quem crer nele, a morte não terá poder sobre ele. O justo não pode morrer, não pode ser tragado pela morte. O justo não pode ficar preso nas tumbas da morte ou do inferno. Sim, por isso mesmo o inferno e a morte vão ser destruídos também, para que se cumpra a palavra do Senhor. Tragada foi a morte da vitória. Ó morte, onde está o teu aguilhão? O inferno, onde está a tua vitória? Porque ele venceu tudo. Glória a Jesus. E a tua vitória, a vitória dele é tua vitória. Quer dizer que você está livre da morte e do inferno se você permanecer com o Senhor. Por isso ele está com a chave da morte do inferno. Satanás já não tem essa chave. Quer dizer, ele está impotente. É questão de tempo para ser jogado lá mesmo, onde ele joga os outros. É questão de tempo. E eu vejo uma estrela que caiu do céu e prendeu o dragão, a antiga serpente. Ele encerrou no abismo durante 1000 anos e colocou um selo. 1000 anos, daqui a pouco. Ele não atormenta os outros lá, ele também será atormentado. E como ele não gosta que eu falo isso? Daqui a pouco. Porque a chave está nas mãos, as chaves estão na mão do Senhor. Quer da morte como do inferno. Porque ele recuperou, não foi com brincadeiras, não foi com palavras persuasivas de sabedoria, é com uma batalha, sim, ouviu? Eu tenho vos falado isso, e ele pouco ensinou, que ninguém pode entrar na casa do valente e repartir os seus bens se primeiro não maniatar o valente. Ele teve que entrar na casa do valente, que é Satanás, que é o inferno, a casa do valente. E lá ele lutou com a antiga serpente, com o diabo, feriu a cabeça e lhe derrotou. Aí lutou com a morte, venceu a morte. Aí lutou com o inferno, venceu o inferno. E assim ele saiu para que você fosse livre, quer de um como do outro. Glória a Deus! Ouvistes, o povo da terra. E diz mais assim, escreve as coisas que tens visto e as que são, e as que depois desses hão de acontecer. Ouviu? Escreve as coisas que tens visto. E ele especifica as que são e as que depois desses hão de ser. Ouviu? Apocalipse. As coisas que são e as que hão de ser. Quais são as que são? Como essa a repreensão das cartas, a própria adoração que era feita, ainda continua a ser feita no céu. E depois as que serão o juízo final, que é a grande tribulação, glória a Jesus, o milênio, o juízo final. Não, primeiro o juízo final, depois o julgamento final. Ok, o termo certo é esse. Juízo final, que é a grande tribulação, milênio e depois o julgamento. As coisas que hão de acontecer. É isso aí. Agora, já falei no outro dia, volto a falar, esses falsos mestres trouxeram as coisas que hão de acontecer nos nossos dias. E as coisas que aconteceram nos nossos dias, que já não é naquele tempo, como as cartas. Ainda hoje continua a dizer, a 7ª carta é a igreja simbólica, a igreja da Filadélfia, a igreja de Laodiceia, não sei.
Que é isso? Essas igrejas existiram. Agora, vou explicar isso. É possível que você, ou uma igreja, se revê nas obras daquela igreja. É possível. Glória a Jesus. Amém? Amém? Agora veja. Vamos continuar. Sim, as que são, e as depois desse hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das igrejas. E os 7 castiçais são as 7 igrejas, já falei. E o Senhor passava, andava no meio dos 7 castiçais. Significa que Jesus anda no meio da sua igreja, pois ele prometeu: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer. Mas tem igrejas que já são lâmpadas. Eu não falei que a igreja é uma lâmpada, a lâmpada de Deus na terra? Tem igrejas que são lâmpadas apagadas, estrelas errantes, cuja escuridão está reservada eternamente. Sim, como os anjos que caíram lá no céu, que estão nas cadeias da escuridão eterna. E foram reservados, são estrelas errantes. E tem igrejas que são castiçais apagados, infelizmente. Lâmpadas apagadas, candeeiros apagados. Tem cristãos que são lâmpadas apagadas, são estrelas errantes. E as estrelas errantes vão permanecer na escuridão eterna. Condenação eterna. Sim. Ouviste? Agora vamos a cada carta. Eu quero dizer, vou repetir que essas 7 igrejas existiram. É possível que você se revê numa dessas igrejas. Humanamente falando, individualmente falando. Assim como a própria igreja, é possível que seja semelhante a essas igrejas aí. E a repreensão é a mesma. A condenação é a mesma. A exortação é a mesma. Sabe por quê? Porque o mesmo Jesus que repreendeu as 7 igrejas da Ásia é o mesmo hoje. Não mudou nada. Vocês estão a dizer que o contexto fez Deus mudar. Deus vai ter que entender porque o contexto é outro. Deus não muda no contexto. O contexto é que tem que se adequar a Deus. Aleluia! O contexto tem que se adequar a Deus. Deus não muda no contexto. Você está pensando que Deus mudou por causa da urbanização, por causa da civilização, por causa do civismo, por causa do globalismo, por causa da nova era, da era da indústria, da era da ciência, da era da tecnologia, da era da informação. Está pensando que Deus mudou? Deus continua mesmo. A sua palavra, ele é perfeita. Ele não muda. Tudo tem que mudar. Ouviu? As coisas que hoje estão a acontecer vão passar, mas a palavra de Deus continua. Onde estão os pombos correio de ontem? Antigamente mandava as cartas através dos pombos correio. Amarrava uma carta no pombo ou na pomba, ele largava, ia no outro país. E o povo se admirava naquele tempo. E dizia, que grande invenção. Está onde os pombos correios? Passaram, mas a palavra de Deus continua. Está onde as filosofias dos epicureus estoicos da Grécia, os gregos, atenienses, passaram, mas a palavra de Deus continua. Está onde o comunismo, o marxismo, o leninismo, está onde o Stalin que disse que o cristianismo ia tombar na Praça Vermelha. Passou o stalinismo e a sua doutrina demoníaca. Não que terminou, ele está lá no fundo a tentar fomegar, mas já não é mesmo? Onde está o Fidel Castro que perseguiu os cristãos? Passou! E a sua arrogância, e a sua imortalidade. Onde está a imortalidade de Mobutu Sese Seko? E dizia Ozobanga, Ozabanga, Ozabanga, que ele dizia que eu sou do século em século, eu sou eterno. Passou! Onde está? Mote! Onde está a arrogância de Agostinho Neto? O pastor que virou comunista e agora se tornou ateu, odiando Deus. Passou! Onde está o Marx? Com suas doutrinas demoníacas. Onde estão os poderosos da terra? A palavra de Deus continua. A ciência de hoje vai ser brinquedo de amanhã para as crianças. Ouvistes? Outro dia estava fazendo rir uma senhora que estava aqui, que estava comigo, e o filho dele. Eu lhe falei, sabe, no meu tempo, o carro mais caro era Lada. E o Lada vinha, Lada que é da Rússia. E sabe quem são os que usavam Lada naquele tempo? Governadores provinciais, José Eduardo dos Santos, ministros.
José Eduardo nem tinha Mercedes no princípio. Era Nivea, não sei se é Niva, Lada, já esqueci o nome. Viu? Eram carros Lada, Niva, olha. Diretores nacionais usavam esses carros generais. Na altura passou, tinha um general, né? Um Dalo. Não sei se é assim. Conheço muita coisa. Ouviu? Hoje apresenta um Lada novo em folha. Todas as pessoas vão começar a rir. Põe um Lada na estrada novinho. Mas esse carro assim todo feio. Passa uma galinha. E 0 quilômetro. Que significa que tudo passa. É isso que Jesus falou. Os céus e a terra passarão, mas sua palavra não passa. Então vocês vieram, teólogos, que não, Deus vai entender, o contexto é outro. Qual contexto? Vão para o inferno se vocês não entrarem na verdade. Ai, outra vez falei, volto a falar, como ensinava o bandido aí português, quem é? Aquele herege. Jorge Tadeu, quando você for diante de um povo, a cultura do povo, você tem que respeitar aquela cultura. Respeitar significa deixar eles como eles são. Se andam nus, não lhes obriga a vestir roupa. Porque aquela é a cultura deles. E a cultura deles, para eles, não é vergonha, não é pecado. Ouviu? É isso, né? Não. As pessoas têm que se converter. Por isso se chama conversão. Do poder de Satanás para a luz. Das trevas para a luz. Do poder do diabo para Deus. Da iniquidade para a justiça, da nudez para cobrir o corpo, da cegueira para ver. Oh, aleluia! Ouvistes? Sim, eu sou o alfa e ômega, eu sou o princípio e o fim, eu que fui morto e vivo. É ele que está a falar isso. Agora escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Anda no meio da sua igreja. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. O Senhor vela. Ele disse: vós sois a menina dos meus olhos. Aquele que tocar em vós, toque em mim. Sim, não te deixarei e não te desampararei. Estarei contigo aonde quer que andares. Eu não te disse que, aleluia, que eu vou contigo onde você for. Oh, Jacó, eu não te falei que eu não iria te abandonar. Ó Josué, sim, assim como fui com Moisés, assim serei contigo, e não te deixarei, e não... Olha as promessas para a igreja. Ó Israel, aquele que te guarda, ele não dorme, ele não tosqueneja. Não temas, eu sou o Senhor teu Deus, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Olha a promessa para a igreja. Agora está a dizer aqui que ele andava no meio dos 7 castiçais, para que nenhum dano ocorresse sobre a sua igreja. Ele vigia, ele não dorme, ele não tosqueneja. O guarda de Israel não dorme. Sim, nada vai acontecer à sua igreja sem a permissão dele. Como disse o Espírito Santo através do apóstolo Paulo, o Saul de Tarso. E ele disse: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não de qualquer um, dos que amam a Deus. Quem são os que amam a Deus? É a igreja do Senhor. São os filhos de Deus. Todas. Só vai acontecer se ele permitir. Oh, o meu Deus é terrível. Deixa falar os nossos vizinhos aí. Nzambi wa munene. Nzambi wa munene. Presta bem atenção. Glória a Jesus. E disse mais assim: a igreja de Éfeso. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste a prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos. Ouviu? Quando vocês estão a me julgar e dizem que isso é antibíblico, apontar o nome das pessoas e falar dos ministros de Deus, que vocês dizem são ministros de Deus, olha aí, olha o que era esse pastor da igreja de Éfeso. Não foi Jesus. Jesus estava a citar as obras, como se comportava o pastor, o líder daquela igreja, como aquela igreja se comportava. Primeiro disse: eu sei as tuas obras. Tinha obras. Uma coisa é fazer a vontade do Senhor e outra coisa é realizar a sua obra. Saiba disso. Quando você faz a vontade do Senhor ou do céu, você é filho de Deus, você é inquilino do céu. Quando você realiza a obra, você vai ser abençoado, você vai ser galardoado 100 vezes mais aqui e no futuro a vida eterna. Mas ai daquele que faz a obra e não faz a vontade do Senhor. Suas obras são como o trapo da imundícia. Eles vão queimar, sim.
A obra de cada um será provada no fogo. Aquele que for queimada vai sofrer detrimento, porque palha é feno ou madeira. Viu? Quando as tuas obras, você faz as obras, mas você não ama a Deus, que é a vontade de Deus, você tá, tuas obras, tua justiça é como o trapo da imundícia. Tuas obras vão queimar no fogo, não vale para nada. Sim, mas aquele que faz a vontade do Senhor precisa também fazer as obras do Senhor. Aleluia, as suas obras serão aceitas, assim como, glória a Deus, Abel foi aceite o seu sacrifício e ele, viu? Deus aceitou a oferta e o próprio Abel. Deus rejeitou a oferta de Caim e o próprio Caim. Você está pensando que a oferta de Caim era ruim? Era boa, mas como ele não fazia a vontade do Senhor, também a oferta que deveria ser boa foi rejeitada. Entendeste, o povo da terra? Podem trazer milhões de dinheiro no altar, se vocês não fazem a vontade do Senhor, vossa obra que vai queimar no fogo é como o trapo da imundícia. Ouviste vocês que pensam que fazer o bem, isso te levaria para o céu? Fazer o bem e fazer a vontade do Senhor, sim. O que te leva para o céu é guardar a palavra do Senhor, isso é a vontade do Senhor. E as obras trarão recompensa aqui e na eternidade. Oh, aleluia! 100 vezes mais. Eu vejo Pedro questionando: Senhor, nós deixamos tudo para te servirmos, ouviu? Para fazermos a obra. E ele disse: aqueles que largaram campos, casas, mãe, mulher, irmão, filho, por amor a mim, vão receber nesta vida 100 vezes mais no futuro a vida eterna. Porque vão receber vida eterna, por quê? Porque fizeram também a vontade. Mas ai daquele que só realiza a obra. Minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus de Nazaré. Ouvistes, o povo da terra, glória a Jesus. E diz mais assim: eu conheço não somente as tuas obras, o teu trabalho na obra, como você se esforça, como você trabalha. Não sei se esforçava, porque ele está a dizer: eu conheço, pode ser que eu trabalho também fraudulento. Maldito é o homem aquele que faz a obra do Senhor fraudulentamente, mas eu acho que o Senhor estava a elogiar essa igreja. Agora veja assim, e a tua paciência? Deus conhecia como esta igreja, este homem era paciente em esperar no Senhor. Não se esqueçam, as tribulações em nós vão produzir paciência, e a paciência vai trazer experiência, a experiência vai trazer a esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado nos nossos corações. Tem que passar por provas para suscitar paciência. E por de tanta paciência, você vai acumular tantas experiências de sabedoria. Tantas experiências da vida. Vida vivida é o testemunho de Cristo. Não que você ouviu falar, como cantava aquele cantor de Mamon. Tenho ouvido só falar do teu poder. Ouviu? Eles cantavam para tirar dinheiro das pessoas. Tenho ouvido só falar. Essa canção me levou eu a fazer loucuras. Me faz te conhecer, transforma a minha vida, faz os meus olhos ver o que não viram ainda. Ouviu? Graças a Deus, aleluia. Agora eu já não canto mais para a glória a Deus ver milagre. Eu adoro porque Ele é Deus, não porque Ele faz, mas porque Ele é Deus, aleluia. Oh minha alma, exalte ao Senhor, oh minha alma, exalte ao Senhor. Glorifique aquele que está entronizado entre os querubins e aquele que habita no meio do louvor do seu povo. Seu nome é Jesus. Ouvistes, o povo da terra, eu conheço também a sua paciência. Como é que você vai ser paciente? Pelas provas. Mas nas provas que você passa. Se nas provas você reprova, você nunca vai ser um homem paciente. E assim serás um homem como a onda do mar, que vai e vem, que duvida de tudo, que desfalece rapidamente. Não, deixa Deus te provar, deixa Deus te experimentar, deixa seres levados no deserto. Isso vai trazer, aleluia, uma paciência incrível, uma fortaleza. Você será aquele homem que, com a capacidade de esperar em Deus, não importa o tempo, como está escrito: aquele que olha nas nuvens nunca vai cegar, e o que olha no vento nunca vai semear. Sim, você não vai olhar para as circunstâncias, nem para o tempo. Nas duas coisas imutáveis é impossível que Deus minta, que significa: fiel é aquele que prometeu. No tempo aceitável eu te ouvi, e no dia da salvação eu te socorri. Aquele que prometeu é fiel. A vossa obra no Senhor tem uma recompensa.
tem um galardão avultado o galardão, sim, espere no Senhor, certamente o louvarei. Oh, minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Olha como Davi ministrava a sua alma. Por quê? Espere no Senhor, oh minha alma, pois eu ainda vou louvar Ele. Eu verei, eu louvarei. Mas a igreja do século XXI é a igreja do já já, do milagre urgente. E outro apóstolo aí na igreja dele, olha aí, de Angola. Qual é o louvor que eles inventaram lá? O Deus que não me abençoa, não lhe adoro. Está mesmo aqui em Luanda, esse apóstolo. O grupo coral dele, eles vão ver quem é que eu estou a falar. Deus que não me abençoa, eu não lhe adoro. E está a pensar que Deus está à procura da tua adoração? Ele deixa de ser Deus se você não lhe adorar? Mas Davi até louvava a Deus, agradecia a Deus pelas coisas que Deus ainda não havia feito. Isso também é fé. Não é isso que eu queria, não estou a falar aqui das bênçãos, nem da fé. Ok. Diz mais assim, tu não podes sofrer os maus, e que não podes sofrer, sabe o que? É isso que eu faço, é reprovar as obras dos nicolaítas, é chamar esses falsos apóstolos pelos seus nomes e as suas práticas hereges. Ouviste? Deus se agradou dessa igreja porque não suportava os maus. O que isso não suportava? É repreendê-los, exortá-los. Sim. Você sabia que a repreensão de Deus é para o bem da pessoa? Você não sabia que Deus está repreendendo o falso profeta porque ele quer ganhar ele? Você está pensando que na hora é o juiz de Deus? Deus fala 1, 2, 3 vezes. Depois é que ele vem julgar. Primeiro ele evangeliza, ele testemunha, ele fala, e se o povo não obedecer, depois vem a espada. Ouviu? E que não pode sofrer os maus. Aleluia. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não se ouviu. Quem é esse? Esse anjo aqui é um homem que pôs à prova. Calma aí. Vocês me condenam muito. Eu tenho certeza que vocês não estão aí. Algumas pessoas estão aí. A maioria que estão me ver aí são aqueles que creem na nossa pregação. Mas muitos vão ouvir também. Oh, falsos profetas! Vocês dizem, quando eu fui convidado para pregar, ser entrevistado aí, na grande conversa do Angola TV, ligaram os pastores de Angola a lhe ameaçar, você não pode entrevistar esse homem, porque ele pergunta, mas por quê? Porque não, ele é antibíblico. O que ele prega é antibíblia. Ouviu? E ele pergunta, mas antibíblia como? Não, porque ele está sempre acusando os outros. Ele afronta os ministros, os homens de Deus. Quem é que disse que são homens de Deus? Eu disse que é pecado chamar o falso profeta como profeta de Deus. É pecado chamar o falso apóstolo como apóstolo de Jesus. Ouviu? A não que na sua ignorância. Mas se você sabe que ele é um falso, você lhe chama homem de Deus, você está em falta com Deus. Você primeiro é mentiroso. É a mesma coisa chamar o diabo de Deus. É a mesma coisa dizer, o diabo é o criador do céu e da terra. Jingazazi. Ouviste? Puseste à prova. Como que se põe à prova? Expô-los através dos seus pecados. E colocar as suas vidas na balança. E vai haver falta. Olha aí a balança como eu aprendi lá no ensino primário. Balança decimal. Outra parte vai levantar e outra vai ficar embaixo. São adúlteros, são feiticeiros. Como é que vocês querem que eu legalizo, eu falo aos feiticeiros que são homens de Deus? Não posso fazer isso. Não posso. Tu puseste à prova os que dizem ser apóstolos e os achastes mentirosos. Naquele tempo, esse homem foi valente. Aliás, todos os homens de Deus são valentes. Eu nunca vi um homem cheio de Deus que é covarde. Nunca. Ah, não, é um neófito. Está a começar, está na caminhada, ainda não alcançou o enchimento. Já viste alguém cheio do Espírito Santo, cheio de covardia? Eu nunca vi. Porque mesmo o Espírito diz assim, que o Espírito que Ele nos deu não é Espírito de temor, para estarmos outra vez com medo, como se fossem escravos.
É espírito da adopção de filho que clama entre nós, Abba Pai. Fortaleza, fortaleza, ouviu o Espírito Santo, espírito de coragem, espírito de fortaleza. Eu vejo o corajoso Elias, aleluia, afrontar Acabe. Eu vou me apresentar, eu vou me apresentar, eu vou me apresentar. Ele vai te matar, diga a ele que eu vou me apresentar, que eu estou aqui. E ele foi e anunciou, está lá Elias, e ele veio. És tu, perturbador de Israel? Eu não sou perturbador de Israel. Tu, seu pecador, és o perturbador de Israel. Você e a tua mulher. Olha a coragem. E vejo Paulo a ser julgado pelo sumo sacerdote e os seus compatriotas, seus não sei quem, liderados. E Paulo disse, parede branqueada, o Senhor vai te ferir. Estás a me julgar contra a lei me mandas ferir? Aleluia. Eu vejo o corajoso Pedro, o pescador, o iletrado. E ele disse, julgai entre vós se é justo diante de Deus obedecer a vocês antes do que a Deus. Importa agradar a Deus do que aos homens. Eu vejo o corajoso Jesus, o Filho de Deus, e recebeu o recado e disseram, foge, Herodes vai te matar. E mandou o recado de volta. Vão dizer aquela raposa, aquela raposinha, eu vou devorar ele, eu vou continuar a pregar, a expulsar demônio, a curar os enfermos, hoje, amanhã, e no terceiro dia serei consumado. Importa caminhar hoje no dia seguinte para que não suceda que mora um profeta fora de Jerusalém. Oh, Jerusalém que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes o Senhor quis ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus e não quiseste. Agora escuta muito bem, Jerusalém, vossa casa vai ficar deserta e vocês não vão me ver mais até que vocês reconheçam, bendito é aquele que veio em nome do Senhor. Ouvistes o povo da terra? Diógenes leu Mário Rogério, meu puto, meu rapaz, esse é meu sobrinho, viu? Ele leva o nome de Mário. Diógenes Angeleu Mário Rogério, tá tudo bem, Luiz, a sobrinha, tá tudo bem? Seu filho da minha irmã, tá no Luiz acompanhando a live. Glória a Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe. Nós lhe chamamos de Max, ou de Max. Aleluia. O que vocês queriam? Está aqui. Vocês estão a dizer que é antibíblico, então vocês estão a dizer que Deus é mentiroso. Está aqui. E Jesus gostou. E não, Jesus não lhe disse, você é um julgador, você está a julgar os outros. Ele disse, gostei, porque você provaste esses falsos apóstolos, meteste a prova, eles achaste mentirosos, não sofreste os maus. Sim. Sofreste e tens paciência. E trabalhaste pelo meu nome. E não te cansaste. Que coisa linda. Pô, igreja. Bom homem de Deus. Homem forte. Que sofreu, esperou no Senhor. Trabalhou mesmo debaixo do sofrimento. Do fogo cruzado. E não se cansou. Aleluia. Eu vejo ministros fatigados ou então preguiçosos, fazendo a obra do Senhor fraudulentamente, como dizíamos lá na Iurde, relaxadamente, fazendo a obra do Senhor na preguiça. Deus não é Deus dos preguiçosos. O povo é que vai orar, o povo é que jejua, e eles estão com as barrigas, sim, cães gulosos, que amam tosquenejar, estão de atalaia, mas eles estendem as mesas, e sim, e as camas, amam tosquenejar, amam as mesas, não podem ladrar, vejam vir o ladrão, e eles não podem ladrar, porque estão cheios com as barrigas, não podem ladrar, porque estão a tosquenejar, seus covardes, e vocês dizem que vocês são apóstolos. Sabe o que significa ser apóstolo? Ser apóstolo significa ser escolhido como o último, condenado à morte. Há um apóstolo falso aqui dessa terra, ele dizia assim, isso é com ele, Paulo, eu não. Olha o que ele dizia. Aí Paulo disse, nós fomos levantados no fim, como apóstolos, como condenados à morte. E ele dizia, não, eu não. Ele dizia que ele foi chamado para comer, para ter barriga grande, carro de luxo e fazer festa na igreja. E dançando dombolô. Tem um rapaz aí, um irmão aí que está na lunda, que ele me disse, ai, você não pode imaginar o teu senso de amor. Nós rimos. E ele disse que ele veio do serviço cansado, atribulado, injustiçado. E ele foi ver a live, ou então a mensagem gravada da live. E ele se deparou, não, mensagem não, com uma mensagem que eu lhe respondi, que ele me mandou.
E ele riu e disse aquilo, é incrível, trouxe um ânimo, a tristeza, tudo desapareceu, o desânimo. Ele falou, tu não podes entender que até o teu senso de amor nos traz fortaleza, nos faz alegrar, porque ele me mandou uma mensagem, ele me disse assim, apóstolo, você não imaginem a nossa alegria pela irmã que foi abençoada no testemunho. Aquela irmã que o marido dele era impotente e o marido ficou, ficou curado aqui na live passada. E eu falei, vai dormir com a tua mulher, você que é impotente. E o homem foi dormir com a mulher dele. E a mulher mandou mensagem, poxa, meu marido foi curado da impotência. Pela palavra que você falou na live. E eu meti no grupo, e esse rapaz, quando ele viu aí, não é quando veio do serviço, ele estava na live. Estava na live ou alguma coisa assim. Viu a mensagem do testemunho, ok, o testemunho. E depois foi trabalhar. Ele me mandou uma mensagem, deixou a mensagem, e quando voltou, abriu, encontrou a resposta. E eu lhe respondi com um senso de amor, de humor. Eu lhe falei assim, você não pode imaginar como a irmã está feliz. Você não pode imaginar como foi a noite da irmã. Não sei há quanto tempo que estava tudo encerrado. Agora você não pode imaginar como a irmã desfrutou. E ele riu. E estava desanimado e ficou fortalecido. Ouviste? Glória a Jesus. O impotente ficou curado. O negócio que não levantava, levantou. Presta bem atenção. Agora veja. Tenho porém contra ti. Apesar de coisas boas, Deus aparece agora a repreender ela também. Tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Muita obra, muita paciência, muito trabalho, mas porém, deixou o primeiro amor. Não é que ele tenha deixado o amor, o primeiro, uma coisa é o primeiro amor, e outra coisa é o amor. Primeiro amor, estás a ver, é incrível. Cada um tem essa experiência. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, o primeiro amor, aleluia, até as pessoas vão nos chamar de tolo, vão nos chamar de todo tipo de nome, obediência 100%, e Deus quer que a gente continue mesmo assim. E por causa do tempo, isso tem se gastado nas pessoas. E não pensa que Deus vai dizer, não, por causa do tempo e das provas. Não, agora ele vem e diz assim, por quanto deixaste o teu primeiro amor, eu tenho isto contra você. Lembra-te, pois, de onde caíste. Essa caída, de onde você deixou o primeiro amor. Lembra-te de onde você caíste. Arrependa-te. E pratica as primeiras obras. Veja, o mesmo que disse que praticava obras, mas Deus agora está dizendo, não, mas as obras que você está praticando agora não são semelhantes às do primeiro amor, no princípio. No princípio você tinha obras incríveis, continuas com as obras, mas já não são as mesmas. E o diabo Satanás gosta de nos levar na prova do tempo. Por isso Jesus disse que se alguém quiser te levar a 1 milha, vai com ele a 2 milhas. A prova do tempo é incrível. Depois da prova da vida, ou então tem de ser tentado até o sangue, a maior prova é a prova do tempo. Sabiam disso? A prova do tempo. O que é a prova do tempo? No lugar em que Deus já deveria te responder, o inimigo vem e te pede para te cirandar. Permita que isso demore e você verá que ele vai te negar. Ouviu? 25 anos, a Sara e Abraão foram levados à prova do tempo para esperar Isaac. O mesmo Jacó e Idem. E o mesmo Isaac. E não é somente na área sentimental, ou então do casamento, da concessão. Pode ser na área financeira, pode ser na área emocional. É incrível. Na área para quem é ministro, na área do ministério, você está a orar muito, jejua, mas teu ministério está todo frustrado, todo frio, todo morno, céus fechados. Quanto mais você se esforça, mais você encontra barreiras, mais barricada, e os demônios começam a te zombar. Desista. Você não está vendo que Deus não te conhece? Você não está vendo que quanto mais você faz, mais derrota você tem? Prova do tempo.
E na prova do tempo, muitos têm se esfriado. Ouvistes? Então ele está dizendo, lembra-te onde você caiu, volte, arrependa-te. Sim, pratique as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal. Viu? Teu ministério. Eu vou te retirar da igreja. Estava a falar com ele, vou tirar a igreja. E como é que Deus tira? Você está pensando que no reino de Deus tem democracia? Eu estou a ver aí democracia dentro das igrejas. Estão a votar o bispo. Não metodista, votam o bispo. Epa, isso aqui é muito complicado. Mas pronto, eles têm que fazer aquilo que é o governo deles. Eles não são a igreja do Senhor. Isso é a sinagoga de Satanás. Eu estava a falar isso nos pastores da Igreja da Salvação de Todas as Nações há dias. São mistérios ou então segredos que foi passado aos pastores. Mas vou vos abrir um bocadinho. Eu falei, você está pensando que na igreja, eu lhes falei assim, há democracia? Aqui não há democracia. Não há ditadura e não há democracia. É sim, amém e acabou. Aleluia. E eu vejo pessoas que querem vir até aconselhar Jesus Cristo. Coitado. Lembra-se de Pedro, né? E Pedro veio e diz assim, Senhor, lá no Monte da Transfiguração, Senhor, 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 nós vamos fazer 3 tendas, uma para ti, para Moisés. O Senhor reagiu e disse, este é meu filho amado em quem me tenho comprazido. A ele eu vi, em outras palavras, quem és tu? Quem fala o filho na terra? Eu falo no céu e o filho fala na terra. Você quem? Quer aconselhar o filho. Ouvistes? E Moisés falou a respeito disso também. E ele disse assim, a alma que não obedecer a esse profeta, que é semelhante como eu, vai morrer. E as pessoas querem aconselhar Jesus. Sabe como é que se aconselha Jesus? Na sua palavra. Está escrito e você quer mudar. Diz, não, mas não é tão bom assim. Não, qual a interpretação? Aí daquele que acrescentar, Deus vai acrescentar o sofrimento. Quem diminuir, Deus vai retirar a sua parte. Não é um bocado, tudo. Da árvore da vida. Quem não participar da árvore da vida não vai viver eternamente. Você pode participar das folhas da árvore da vida, que são as curas, mas o fruto, somente os salvos poderão comer do fruto da árvore da vida e viverão para sempre, assim como as fontes das águas vivas, o Espírito do Senhor. Glória a Jesus, glória a Jesus. O tempo está cumprido. E o reino de Deus está a se manifestar entre vocês. E já começou a se manifestar. Ouvistes? Agora ele está a dizer, e é você, se você diminuiu nas tuas obras, no teu primeiro amor, não te esqueça, na obediência, em fazer a vontade do Senhor, e você agora faz uma vez a outra. Aí ele está a dizer, cuidado, arrependa-te. Lembra-te onde você quer, arrependa-te, antes que eu não venha e te tiro. Você não é pastor, não tens igreja. Ele vai tentar dizer a esse castiçal também o Espírito Santo. Sabia disso? Castiçal do Espírito Santo. Um é o castiçal do Espírito Santo e um é o castiçal da palavra. Por isso você vai encontrar as 2 oliveiras, glória a Jesus Cristo, que também são 2 castiçais. São 2 castiçais, 2 oliveiras. Um é o castiçal do Espírito Santo, outro é o castiçal da verdade, da palavra. Glória, um é Jesus, outro é o Espírito Santo. Não estou a falar que as 2 oliveiras, um é Jesus. Não. Um é a palavra, Jesus, e um é o Espírito Santo. Ouviste? 2 castiçais. E ele está dizendo, eu vou retirar o castiçal. E quando Deus retira o castiçal do Espírito Santo em você, também removeu o castiçal da verdade. Porque esses 2 castiçais têm que habitar entre nós. Aleluia. Porque quer o Espírito Santo, quer a palavra é lâmpada. Lâmpada para os meus pés é tua palavra, oh Deus. E luz para os meus caminhos. Também o Espírito Santo é a luz do mundo. É Jesus. É verdade, assim como cada um deles é verdade, o Espírito é verdade e a verdade é a palavra, e a palavra é verdade. Santifica-os na verdade, tua palavra é verdade. Oh Deus, 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 a terra não está a estremecer, a terra não vai poder me suportar. Sim, isso é só para começar. Daqui a pouco vou alcançar o mestrado, o grande mestre na terra, sim, para instruir os nécios. Oh, aleluia! E você tem que ter os 2 castiçais dentro de ti, o Espírito Santo e a palavra. Quando você não tem o castiçal do Espírito, também não tem o castiçal da verdade, porque os 2 entram dentro de você. Os que têm letra é lâmpada apagada, não é castiçal da palavra, não. É letra, é carne. Aleluia. E ele está dizendo, em breve, se você não se arrepender, eu vou te tirar o meu castiçal, vou te tirar a minha presença, vou te tirar a minha palavra, vou te tirar o meu Espírito.
e o homem perdeu o Espírito Santo, está perdido para sempre. Jesus disse, não terá perdão nem hoje nem amanhã, aquele que blasfemar contra o Espírito do Senhor. Se o Espírito Santo é que convence o mundo e ele te abandonou, quem mais vai te convencer? Quem? Se ele que te guia para toda a verdade, quem mais vai te guiar? Você vai tropeçar na pedra de tropeço. Você vai cair no buraco, você vai perder o colírio, você vai perder o ouro, você vai perder tudo. Você vai ficar enferrujado, vai ficar pobre, miserável, desgraçado, cego, num. Preciso, mulher. Preciso de alguma coisa para tirar muita energia. Minha mãe chora assim, diz assim, ai meu filho, o homem não come, mas grita. Então, eu estou dizendo, esse homem grita muito, e uns estão a dizer arrogante. E eu respondo, autoridade. Oh, glória a Deus! Ouviste? Então, o Senhor promete tirar. Brevemente, se não se arrependeres, se continuares nesta senda, depois vais perder tudo. Sabe por quê? Um pouco de fermento faz levedar toda a massa. Porque se você está a baixar, estás a descer, a baixar, daqui a pouco perdeu tudo. Ouviu? Então, tem que fazer uma revolução. Tem que se revoltar. Primeiro procura saber onde você caiu. O que você fez para você perder o norte? Você está vendo, mas já com dificuldade. Daqui a pouco vai ficar cego. Você já está tosquenejado, daqui a pouco vai dormir. Você está dormindo, daqui a pouco vai ficar cego. Acorda, outro que dormes, e Cristo vai te esclarecer. E depois diz mais assim, preste atenção. Tens, porém, isto que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Viu? A mesma coisa. Ele aborrecia os falsos apóstolos. Agora, os nicolaítas. Uma doutrina que estava dentro da igreja. Viu? Essas correntes. Eu não admito isso. Por isso, na igreja que eu apacento, não pode ter correntes. Não pode. Não pode ter correntes. Grupos na mesma fé, no mesmo corpo, no mesmo espírito, sim. E não eu, mas o Senhor. Havia correntes. Olha, dentro da igreja, tinha lá um grupo chamado os Nicolaítas. E esse pastor era forte nesse lado. Ouviu? Deus volta outra vez a lhe elogiar. Ele aborrecia as obras dos nicolaítas no meio da igreja. E Deus está falando, eu também aborreço as obras. Não, ele não devia aborrecer. Se for eu, tem que ser expulso os nicolaítas no meio da igreja. Porque assim está escrito, o ímpio não pode permanecer na congregação dos justos. Deixa eu vos contar uma história. Na igreja da salvação, quando estava no deserto, se converteu lá, falsa conversão, uma feiticeira aí também. Uma senhora adivinhadora, do espírito familiar, que veio da Pentecostal. E entrou e arrastou uma multidão de mulheres. O que ele fazia? Ia fazer vigílias na casa dele. Trazia o povo para a igreja. Fazia trabalhos em casa. Trabalhos da libertação, que não é libertação nenhuma. À margem da igreja. E alguém me despertou, o vizinho dele. Você não sabe, essa senhora tem uma igreja. Oh, mas como? Eu disse, vem cá, senhora. O que é isso que eu estou a ouvir? Não, porque não sei o que eu disse. Não. Para com isso. Para com isso. Aqui é só um corpo. E tem uma liderança e acabou. Esse espírito de rebelião. Os rebeldes começam mesmo assim. E veja só que o rebelde, você lhe repreende e ele vai embora. Mas o justo, a repressão é como se fosse por favor. Porque eu lhe repreendi para não fazer isso, que era pecado ter grupos à margem da igreja. Arrastou todo mundo, ele ouviu? Afinal, era uma bruxa. Fez a cabeça de todo mundo, todos lhe seguiram. E eu falei, vão! E outra vez veremos quem é o vencedor.
enferrujados, onde estão agora? Dispersos. Ouviste? E nós estamos aqui de pé. Então, esse grupo aqui existia na igreja. Esse homem, não sei se era apóstolo ou do pastor, era forte. Reprovava as suas obras. Não somente reprovava, mas eu creio que exortava, repreendia. Parem com aqui, não tem espaço. Se até a própria Grande Babilônia sofre com isso, você não sabia isso? A Grande Babilônia, a Igreja Católica, esses grupos que eles criam, há um momento eles são forçados a aceitar os grupos como não sei o que, os carismáticos, não sei o que. É a própria dor de cabeça. Se a própria Babilônia, agora imagine o corpo de Cristo, dividido em ilhas. Paulo reprovou, ouviu você pastor que está me ouvindo? Paulo reprovou, também na igreja de Coríntios tentaram estabelecer isso. Uns diziam que eram de Cefas ou Pedro, outros eram de Paulo, outros eram de Apolo, outros eram de Cristo. E Paulo veio, quem é que morreu por vocês? Cefas? Paulo? Apolo? Não. Reprovou isso. Todos são de Jesus, já acabou. Esquecem isso. É o diabo que gosta de colocar isso. Se você está nessa condição, foge. Não participe desses movimentos aí. Esses movimentos são diabólicos. De rebelião, de confusão. Sim. Aonde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Porque o nosso Deus não é Deus de confusão. Bom. Pelo menos uma igreja já foi ministrada. Ou ensinada. A igreja de Éfeso. Eu acho que desta vez o Apocalipse vai demorar muito. O seu estudo. Por causa do meu crescimento também. Falo uma coisa, explico, parece que é 30 minutos. Uma palavra. Mas nós não temos pressa de nada. Temos pressa de chegar até vocês. Agora que vocês chegaram, se assentem. Porque Jesus falou aos discípulos, manda sentar o povo na relva. E eles se assentaram e depois lhes serviram. É esse o pão vivo que desceu do céu que eu estou vos servir. Mas não sejais apressados, sejais pacientes. Creiam no Senhor Deus Todo-Poderoso. Para terminar a instrução de hoje. Entenderam agora porque que eu repreendo os nicolaítas, os que dizem ser apóstolos, mas são falsos, mentirosos, e Deus está a dizer, eu também. Eu também. Tu os reprovas, eu também os reprovo. Tu os detestas, eu também. Tu os aborreces, eu também os aborreço. E para terminar diz assim, a quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouviu? Quem tem ouvidos deve ouvir o que o Espírito Santo, aqui é o Espírito Santo, está a falar à igreja. Pois quem vencer, os promotores sociais nos ensinaram que a vitória é ser abençoado. Essa vitória que Deus está a falar aqui, entra no céu. Quem vencer, ou então ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Ouviram? Já falei disso. Não é que você comprou um carro, eu sou um vencedor. Até canta, sou vencedor, eu vencedor, porque Deus comigo está. É? Contou testemunho, venceu. O desempregado, agora já tem carro, come bem. Eu venci, irmãos. O quê? Ao que vencer. E quando a Bíblia está a falar, Deus está a falar o que vencer. Isso está a mostrar que é uma guerra, só vence quem luta. Você não lutou, não competiu, você vai vencer o quê? Por isso Paulo fala que todo cristão é um atleta cristão. E todo aquele que corre, de tudo deve se abster. Eles dizem que os ímpios correm para receberem coroas corruptíveis.
Sabe quais são as coroas corruptíveis? As bênçãos, as coisas da terra. Aqui não é somente dado de fora, há de dentro até. Coisas corruptíveis significa que apodrecem. Os céus e a terra vão passar, mas só a palavra de Deus não vai passar. Quer dizer que você pode ser abençoado agora por Deus, mas essas coisas vão terminar. Você não vai levar o dinheiro, a casa, o carro, a ambulância, o hospital, a escola que você tem, a universidade. Nada. O diploma. Então essas são coisas corruptíveis. Eles correm para alcançarem coroas corruptíveis. A palavra corrupção significa que apodrece, que estraga, que acaba. Mas nós corremos para alcançarmos coroas incorruptíveis. O que é isso, coroa incorruptível? A vida eterna. Os prêmios na eternidade. As distinções na eternidade. Agora estamos a ver aqui uma distinção, um prêmio para quem vencer. Vencer o quê? O pecado. Quem venceu o pecado, venceu também a morte. E quem venceu a morte, venceu o inferno. Quem venceu o pecado, venceu o mundo. E quem venceu o mundo, aleluia, é um vencedor. Eu venci o mundo, diz o Senhor dos Exércitos, Jesus Cristo. E agora está aqui o prêmio. Quem vencer, o Senhor promete lhe dar de comer da árvore da vida. Essa árvore existe. É real. Não é simbólica. Ele esteve no jardim do Éden com Adão. Quando Adão pecaram, foram expulsos do jardim. E Deus colocou um querubim para guardar o caminho que dava acesso à árvore da vida. E ele disse, porque senão eles vão vir comer desta árvore ou desse fruto e vão viver eternamente. Quem come desse fruto já não pode morrer. Ouvistes? E os que vão comer esse fruto são os que venceram o mundo. Significa, já não vão experimentar a morte. Viverão eternamente com Deus. Se você for no céu enquanto estás aqui na terra, nem vão te deixar você se aproximar da árvore da vida. Ouviste? Quando você chegar lá, se você tentar, duas coisas que não vão deixar você se aproximar. A árvore da vida e do rio da água viva. Esse rio também existe. Quando você tentava ver, o anjo vai te falar, para aí, aquieta-te. Enquanto estás na terra, você não pode experimentar isso. Ouviu? Agora está aqui a de Deus a prometer dar isso como um prêmio, como uma recompensa aos vencedores. E vão comer desse fruto, o fruto da árvore da vida. E todos que comerem desse fruto são os salvos para viver eternamente com Deus. E vão beber também do ribeiro, dos mananciais de águas vivas. O Espírito do Senhor, no sentido literal, ou literário, da palavra, assim, água, tudo no Espírito, claro, fruto, pá. Agora, os homens podem beneficiar das folhas. Sabe que no milênio essa árvore estará aqui em Jerusalém? Todos os habitantes da terra que viverem no corpo não vão comer do fruto da árvore da vida, mas só vão beneficiar das folhas. A Bíblia diz que as folhas da árvore da vida servirão para a saúde das nações no milênio. Quer dizer, quem ficar doente, quando ele mastigar aquela folha, cura. Quando ele tocar a folha na lepra, a lepra desaparece. São essas folhas que ele me entregou. São esses que estão a dar sucesso na terra. Profundidade da sabedoria de Deus. É incrível. A partir daqui, até lá nas Américas, na Ásia, sim, na China, no Japão, na Rússia, Brasil, aqui bem próximo de nós,
em Moçambique. É só mandar. Ouviu? As folhas da árvore da vida foram mandadas na live passada. E um homem potente ficou curado. E o negócio ficou restaurado. E a mulher poderia desfrutar. E pôde, né? Ele mandou mensagem agora em áudio a dizer: esses dias, todos esses dias estamos aqui. Ele está bem curado esse dia, que ele queria dizer que estamos a desfrutar. Ouviu? Mas o fruto não. Somente os que entrarem no céu. Não que forem visitar o céu. Os que forem havidos dignos de entrar na glória. Vão participar. É uma recompensa. Ou é um prêmio. Existem vários prêmios. E você vai ver nas 7 casas, cada igreja é prometida um prêmio. Não somente para aquela igreja. Quando Deus estava a falar a essa igreja que vou dar fruto, não significa somente essa igreja. Todos os salvos comerão desse fruto. Há prêmios no céu que é para todos os salvos. E há prêmios é segundo o serviço, a obra de cada um. Esse aqui é o prêmio não por causa das obras. Esse é o prêmio por causa de vencer para entrar no céu. Quer dizer, o prêmio da salvação. E depois tem outros prêmios pelo trabalho, como as coroas, as glórias. Aleluia! Glória a Jesus Cristo. Digno Cordeiro. Eu devo terminar? Devo terminar. Você está dizendo, mas hoje é muito cedo. Sim. Devo terminar.